Quero que abram comigo para o último sermão, no terceiro capítulo de 2 Pedro. Terceiro capítulo de 2 Pedro. E eu quero falar nesta noite sobre o assunto, os sinais dos tempos, o fim do mundo, a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia no terceiro capítulo de 2 Pedro, começando no versículo 3. A palavra de Deus, ela nos diz: sabendo disto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Agora, observe esta expressão, nos últimos dias. Você a encontrará muitas vezes na Bíblia. A Bíblia diz que vai haver um ponto na história que será conhecido como os últimos dias. Muitas pessoas pensam que nós estamos vivendo este tempo agora. Ninguém sabe. A Bíblia nos adverte contra especulações quanto a tempo, estações e datas. Mas há um período de tempo conhecido na Bíblia que se chama os últimos dias. Outra palavra que aparece é escarnecedores. Eles vão surgir nos últimos dias. Sim, pessoas cínicas que dizem que Deus está morto. Fizemos uma viagem ao espaço e não encontramos Deus e nem anjos enquanto estávamos lá em cima. E haverá outros escarnecedores. Eles vão zombar de uma ideia de um futuro julgamento. Zombam da ideia de que Jesus Cristo está voltando a esta terra. Eles vão rir da ideia. E a próxima frase diz: andando segundo suas próprias concupiscências. Eles não querem que Jesus Cristo volte. Eles não querem que Cristo venha. E a Bíblia diz que não querem que Jesus interfira no seu modo de vida, porque eles estão amando os seus pecados, a sua luxúria. Eles amam tudo isso. Eles não querem que Cristo venha. Eles não podem aceitar a ideia que Deus é um Deus de juízo. Agora, nós sabemos que Deus é um Deus de amor, mas também sabemos que Deus é um Deus de misericórdia, mas Deus também é um Deus de ira. Não uma ira emocional, como você e eu temos. Trata-se de uma ira divina contra o mal. A justa indignação que Jesus teve quando ele entrou no templo e se dirigiu aos cambistas. A santa indignação quando ele atacou os fariseus e os chamou de todos os tipos de nomes no capítulo 23 de Mateus. Mas principalmente ele os acusou de hipócritas, escarnecedores, andando segundo suas próprias paixões. Então a Escritura diz: por isso, eles ignoram voluntariamente que pela palavra de Deus os céus foram entesourados para o fogo e essa terra também, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Mas, amados, não sejais ignorantes quanto a isso. Muitas pessoas estão sendo ignorantes, porque a Bíblia diz que foi pela mesma palavra que tudo isso está sendo guardado para o fogo, e eu repito mais uma vez, para o dia do julgamento e a perdição desses homens que levam a palavra de Deus de qualquer jeito. Então não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa como alguns a têm por tardia. Não. Pelo contrário, ele não quer que ninguém se perca. Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Sim, o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos vão se derreter com um calor ardente e a terra também. E as obras que nela existem serão queimadas. Agora, nesta passagem da Escritura, o apóstolo Pedro, sob inspiração do Espírito Santo, está marcando algo que é ensinado do Gênesis à Revelação, que um dia de julgamento virá, que o mundo terá que se apresentar algum dia durante o tribunal de Cristo. Você estará lá como pessoa, os Estados Unidos estará lá como nação, nós lá estaremos como sociedade para prestar contas da nossa mordomia aqui. A Bíblia, ela ensina que no final dos tempos, enquanto nos movemos em direção ao fim, será um tempo muito perigoso, de destruição,
ilegibilidade, imoralidade, ilegalidade tão grande que Deus terá que intervir e parar com toda esta situação para nos livrar do genocídio total. Agora ouça o que Jesus Cristo disse, ouça o que a Escritura diz, pois haverá então grande aflição, Mateus capítulo 24, uma grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até agora. Nem tampouco há de haver, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, a Bíblia diz, aqueles dias serão abreviados. Deus diz, eu não vou deixar que o ser humano exploda em uma guerra atômica, eu vou impedir e vou fazer por amor aos eleitos. Por isso, é tão importante para os crentes compreender, embora sejamos um pequeno número, minoria, para o nosso bem a raça humana será salva. A causa desses pequenos remanescentes que crê, Deus poupará a raça humana. Ela será salva. É isso que a Escritura diz. Agora você não precisa acreditar nisso. Só estou citando Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que disse. E essas são as passagens que você não ouve. Os pregadores hoje falando sobre o juízo final. Armagedão. São os nossos cientistas que estão pregando, os nossos profetas. Nós, no púlpito, estamos em silêncio enquanto a Bíblia está cheia disto. Deveríamos estar ensinando as pessoas e pregando ao povo, avisando as pessoas, mostrando o caminho da salvação. Agora, no meio daquela geração, vivia um homem que acreditou em Deus, andou com Deus. Deus disse, a coisa se tornou tão má e tão decadente e tão violenta que eu vou destruir a raça humana e começar tudo de novo. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem diferente das outras criaturas. Ele criou o homem à sua imagem, deu liberdade de escolha. O homem tomou essa liberdade e tornou em licenciosidade. E começou a seguir seu próprio caminho. Rebelou-se contra Deus, começou a viver sua própria vida. E Deus disse, se você se rebelar contra mim, morrerá. O homem tem experimentado desde então o sofrimento e a morte. Aos homens está ordenado morrer uma única vez e depois disso o juízo. O pecado é rebelião contra Deus. Todos somos rebeldes. A Bíblia não nos diz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e estamos sob a sentença de morte. Estamos todos completamente sob a sentença de morte. E o salário do pecado é a morte. Mas no meio daquela geração existia um homem e o nome dele chamava-se Noé. Temos pessoas hoje que acreditam em Deus. Há pessoas em todo o mundo, em cada país, cidade do mundo, de Moscou a Pequim, que creem em Deus. Quando a senhorita Stalin veio ao nosso país, a filha de Joseph Stalin, que havia saído daquele país comunista, ela disse que não poderia mais viver em um mundo em que não havia Deus. Ela disse que mesmo na União Soviética existem crentes. Ela disse que até mesmo no partido existem crentes. Você vê? Você compreende isso? Há pessoas que se dizem ateus, mas na